Ontem eu fui assistir o filme dessa bonequinha simpática aqui, Megan, e foi um filme muito interessante e um filme que me colocou para pensar bastante. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre as percepções que um filme como Megan e a evolução desse tipo de filmes, o que essa evolução acaba nos dizendo sobre o momento atual que estamos vivendo, o momento atual da nossa sociedade. Bom, Megan é um filme de terror. É um filme que brinca com essa questão do brinquedo assassino, né? E acho que muito interessante para a gente discutir Megan é fazer um comparativo com um filme muito clássico desse gênero de filmes, que é justamente o filme do Chuck, o Brinquedo Assassino. Um filme bem mais antigo e bem mais clássico. Só que existe uma diferença muito sensível entre Chuck e Megan. Por quê? Chuck é o brinquedo que tem ali preso no brinquedo a alma de um bandido, né? O bandido morreu e sua alma foi para dentro do brinquedo. Aí o brinquedo então é um brinquedo possuído por um espírito e um brinquedo que vai fazer lá um monte de coisa bizarra. A Megan já não é um filme que fala nada, não fala nada sobre fantasmas, sobre coisas sobrenaturais. A Megan é uma boneca que tem um sistema ali de o quê? Inteligência artificial. As coisas estranhas que a Megan vai fazer no filme, né? Ela vai virar um brinquedo assassino justamente porque essa inteligência artificial saiu do controle e ficou inteligente demais. E o que isso reflete pra gente? Bom, obras de ficção desse gênero de terror, elas têm uma preocupação de, para serem bem-sucedidas, retratarem medos reais, medos do momento nosso. Então, se hoje a Megan faz mais sucesso e Chuck fez mais sucesso numa época anterior, é porque as coisas que nos despertam medo, as coisas que nos preocupam, mudaram. Hoje já ficou comum a gente discutir muito, ver muito filme de assombração, de fantasma, de encarnação, de esse tipo de coisa. Mas existe essa temática que nos causa muito mais preocupação atualmente. Que a gente fica meio assim, a gente não sabe direito muito bem, a gente não sabe os limites, a gente não sabe até onde vai se chegar, que é justamente essa questão da inteligência artificial, que é só o pezinho, o passo inicial para uma coisa no nosso imaginário, essa questão da revolução das máquinas, essa questão de será que os robôs vão ficar mais inteligentes que a gente? O filme da Megan é um retrato muito bom do uso, né, do uso desse medo particular, que é muito mais um medo do nosso momento atual, que a gente está vendo cada vez mais revoluções aqui nesse sentido da inteligência artificial, dando passos cada vez mais amplos. Megan faz muito sentido hoje. É um filme muito bem sucedido hoje por ser essa temática de não estou falando de assombração. Eu estou falando de uma preocupação real sua, uma preocupação real que você vai ter medo, que é essa questão de, oh, meu Deus, será que as máquinas um dia vão, né, conseguir a revolução das máquinas? Será que a inteligência artificial vai passar a inteligência humana? É uma preocupação mais momentânea do que era na época do Chuck, que era uma coisa mais assombração. Essa questão de olhar para obras de ficção, principalmente essas obras de terror, essas obras de distopia, essas obras que buscam ali conversar com medos e preocupações no interior de cada um de nós, é uma questão muito interessante, é uma questão que, por vezes, é discutida por alguns filósofos, é mencionada por alguns filósofos. Um exemplo muito clássico é o livro 1984, do George Orwell, que é uma distopia que fala daquele mundo onde tudo é controlado, tem o Big Brother, tem o grande irmão que está sempre observando as suas ações, cada movimento seu, tudo que você faz é vigiado. É essa sociedade muito regrada em que você não tem liberdade, você não tem a possibilidade de fazer o que você quer, você tem que fazer tudo o que o grande irmão quer, tudo que o grande irmão exige que você faça para que essa sociedade continue do jeito que ela é. Aí a sociedade tem lá o setor da verdade, né, o Ministério da Verdade, que fabrica mentiras, o Ministério do Amor, que faz atrocidades com as pessoas. Aí quando uma pessoa se desvia ali das regras, vai ser vigiada e vai por vezes ser punida, vai ser abduzida dessa sociedade. Essa obra do Orwell, essa distopia, ela é comentada por alguns autores, alguns filósofos, como por exemplo, dois que eu já conversei com vocês aqui no canal, o Bauman
e o próprio Byung-Chul Han. O Bauman, na sua obra Modernidade Líquida, ele cita o George Orwell, ele cita esse livro 1984 e fala uma coisa muito interessante. A distopia de Orwell, ela fez muito sentido na sua época, porque foi escrita lá na metade do século passado e era um século onde as pessoas tinham essa preocupação: será que eu sou livre? Será que, né, as pessoas tinham o medo dessa vigilância, porque era uma sociedade disciplinar, era uma sociedade baseada aqui na disciplina, na obediência, na vigilância, igual o Foucault descreve lá quando ele fala da sociedade disciplinar. E o Bauman vem falando uma coisa muito interessante pra gente. Isso fazia muito sentido naquela época, porque era um medo do imaginário das pessoas daquela época. Mas, em tempos mais contemporâneos, não faz mais tanto sentido, porque a nossa sociedade tem mudado. Bauman ele fala que antigamente nós tínhamos essa sociedade de um capitalismo pesado, que era uma coisa mais voltada para essa questão da disciplina, da vigilância, de você tem que seguir essas regras. Uma coisa que conversa muito com a teoria de Michel Foucault, a sociedade disciplinar, a sociedade de vigiar e punir. E Bauman vem falando, hoje a gente não está mais tanto numa lógica de um capitalismo pesado. Hoje o capitalismo é mais leve. Hoje a liberdade já não é uma preocupação. As pessoas não se preocupam se estão tendo a sua liberdade negada. Hoje as pessoas se veem muito mais livres para fazer o que quiserem. Hoje existe muito mais fluidez, o Bauman discute. Hoje existe muito mais possibilidade. Hoje existe uma lógica muito diferente desse capitalismo pesado, onde surgiu a obra de George Orwell. E o Byung-Chul Han, ele vem conversando assim numa linha muito parecida, muito próxima a Bauman. Vem justamente falando, ó, se antes tínhamos uma sociedade disciplinar, onde tínhamos o medo de não sermos indivíduos livres, porque temos que seguir regras, temos que seguir isso, se a gente não seguir, a gente vai ser punido, a gente vai ser castigado, a gente vai ser retirado da sociedade. Se antes a sociedade era assim, e por isso uma obra, uma distopia como a de George Orwell funcionava tão bem, porque conversava com esse medo no imaginário das pessoas, hoje a obra de Orwell não seria muito bem sucedida. Por quê? Porque não estamos mais numa sociedade da obediência. Hoje estamos numa sociedade de desempenho, uma sociedade onde a regra é a positividade, não a negatividade. Então, uma obra que conversa com essa questão da negatividade, da opressão assim mais explícita, você tem que seguir minhas regras, senão eu vou te retirar da sociedade, senão você vai sofrer uma lavagem cerebral, senão você vai ser preso, vai parar num lugar que ninguém sabe, ninguém nunca mais vai te ver. Isso não faz mais sentido com o imaginário das pessoas hoje. Não é o que conversa com o medo das pessoas hoje. Isso é algo muito interessante de pensar, porque ao olharmos para as obras de ficção que mais conversam com os nossos medos internos, a gente consegue ter essa perspectiva de o que está ali no nosso imaginário, o que mais nos preocupa nos tempos contemporâneos. E uma questão muito interessante, desde que eu li essa análise tanto do Bauman quanto do Byung-Chul Han, falando que a distopia de Orwell não funcionaria mais tão bem nos dias de hoje, eu fiquei me perguntando, o que então funcionaria? Que tipo de distopia, que tipo de história funcionaria bem nos dias de hoje, que conversa bem com os medos do dia de hoje? E olha só que interessante, o filme de Megan me ajudou a entender um pouco melhor o que está no nosso imaginário que nos desperta uma certa preocupação, um certo pavor, um certo que conversa também com a questão da sociedade do desempenho. E é uma coisa que tá sutil aqui no filme da Megan, mas está presente. Bom, o filme da Megan, no primeiro momento, deixa bem explícito o medo da revolução das máquinas, o medo da soberania da inteligência artificial sobre a inteligência humana. Mas isso, se a gente analisar com um pouquinho mais de calma, conversa muito com um medo um pouco mais básico, um pouco mais aqui na base, que é o seguinte medo: o medo da insuficiência humana, o medo de não sermos o bastante, o medo de uma sociedade que evolui tanto, mas tanto, que nós já não somos o bastante, nós já não somos capacitados o bastante, não somos capazes o bastante, porque o filme da Megan, a Megan vem com toda essa inteligência artificial e está se desenvolvendo e está pensando à frente das pessoas e está seguindo ali os seus protocolos e está evoluindo uma taxa muito mais rápida do que a sua própria criadora consegue fazer. A gente vê então esse contraponto de que olha só como que
natureza do indivíduo, como que a natureza humana, ela tá ficando para trás de uma coisa que ela própria criou, mas essencialmente ela está ficando para trás. E isso é uma coisa que conversa muito com a lógica da sociedade do desempenho. O que é a sociedade do desempenho? É uma sociedade que está o tempo todo nos falando: você pode ser mais do que você é. Você tem mais possibilidade, mas depende de você, depende da sua competência. E qual que é o grande medo que surge a partir dessa mensagem que a sociedade do desempenho nos dá? O medo de sermos incompetentes, o medo de não sermos o bastante, de não sermos o suficiente para dar conta do recado dessa sociedade do desempenho. E é isso que vai gerar toda a questão do cansaço, que vai gerar a sociedade do cansaço. E isso é uma coisa que o filme da Megan ajuda a gente a dar uma percebida que a gente não tá com medo de assombrações mais que vão vir e nos matar. A gente tá com medo de que a nossa própria tecnologia, a nossa própria sociedade esteja evoluindo numa taxa tão rápida, tão feroz, tão violenta que a gente fica numa posição de impotência. O que a gente consegue fazer contra essa velocidade descomunal com a qual a nossa sociedade está evoluindo? Onde fica o nosso desempenho? Então, imagino que se antes, em tempos de uma sociedade mais disciplinar, uma obra como a Distopia de George Orwell, 1984, conversava mais com o imaginário das pessoas, com o medo das pessoas, justamente por ser uma obra que retrata esse medo da perda da liberdade, esse medo de não ter o controle da sua própria vida, esse medo de estar sendo vigiado, de ter uma punição esperando por você. Se isso é o que fazia sentido nessa sociedade disciplinar, ao meu entender hoje, na sociedade mais pautada aqui no desempenho, o nosso imaginário ele tem uma preocupação, ele tem um medo mais voltado a essa questão de não sermos o bastante, não sermos o suficiente. E é por isso que um filme como o filme da Megan faz muito sentido hoje, não só pelo seu contexto, inteligência artificial, uma coisa que está num momento assim majestoso, mas também por trazer essa reflexão sutil de que a gente não é uma Megan, a gente não consegue ter uma evolução tão rápida, a gente não é o bastante. A Megan supera a sua própria criadora. A Megan ela consegue aprender numa velocidade que impressiona a todo mundo e ela começa a tomar ações por si própria numa questão assim que a gente fica pasmo de ver. A gente fica tão assustado com a ideia de uma coisa evoluindo tão rápido, talvez justamente porque a gente fica se sentindo aqui num desempenho inferior, num desempenho insuficiente. E talvez esse seja o grande medo atual nosso. Um medo que, nesse aspecto específico, nessa temática específica, se traduz no medo da revolução das máquinas, mas que no âmbito mais básico se traduz bastante nesse medo de sermos insuficientes. Bom, e essa foi a reflexão um pouco que o filme da Megan me trouxe. E acho muito interessante o filme, eu gostei bastante do filme. E acho, no geral, interessante esse olhar que podemos ter sobre obras de ficção, principalmente essas obras que conversam com medos internos nossos, porque essas obras podem revelar coisas bem interessantes sobre o nosso momento atual. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo. E cuidado com a Megan, viu?